boa noite a todos. Não devem imaginar, a sério, é mesmo desta que me vou embora. Mas antes de fazer aquilo que é um discurso de despedida, eu gostava de fazer um último pedido à JSD, se me o permitem. Que debatessem ideias com frontalidade, que lutem efetivamente pelo rumo, pela estratégia política, pelo futuro da JSD, que entendem que deva ser o futuro da JSD, mas enquanto vosso amigo, enquanto membro da JSD, pedi a todos que dentro daquilo que é a normalidade de uma disputa eleitoral, e quem sou eu para falar de guerras, já tive algumas, que nos respeitamos todos uns aos outros em clima de urbanidade, porque somos todos companheiros e somos todos filhos da mesma casa. Posto isto, eu quero dizer o seguinte: eu vou-me despedir da Juventude Social Democrata. Eu disse isto a um amigo esta semana. Não me vou despedir absolutamente de ninguém. Em primeiro lugar, porque entendo que aqui dentro estão os melhores. E os melhores estão irremediavelmente condenados a continuarem a fazer política. Segundo, não me despeço de ninguém, porque eu próprio não abandonarei a vida política, a vida do meu partido e aquilo que defendo e acredito para o meu país. Mas sim, despeço-me da JSD, tal como disse, porque será a última vez que falo à JSD e será a última vez, ao fim de quase 18 anos, que participo em algo da JSD. E, portanto, sem despedidas, eu gostava de dedicar esta intervenção de uma forma diferente, uma espécie de dedicatória. Uma dedicatória à minha família por aquilo que abdicou e que aturou durante anos a fio. Uma dedicatória aos meus amigos de sempre que estão ali sentados. Estão ali dois de alguns dos resistentes, o João Sousa, o Jorge. Quero dedicar isto àqueles que foram os meus colegas de gabinete e perdoem-me que distinga este, mas porque simplesmente foram os que mais tempo passaram comigo e que mais me aturaram. Luís Rebelo, o Brilhante, o Paulo Colasso, que não está cá hoje. Quero dedicar esta intervenção a todos vocês e permitam-me que o faça na pessoa do Presidente da Mesa do Congresso, o Zé Batista, que sim, é daqueles que levo para a vida, mas quero, sobretudo, dedicar esta intervenção à minha JSD. E não há ninguém, absolutamente ninguém, que seja um marco tão incontornável, um valor tão imprescindível, alguém que seja uma marca e uma referência tão grande e um pilar tão grande de estabilidade e de credibilidade à estrutura, como aquelas que há anos nos suportam, aquelas que há anos, com a dedicação que uma mãe dá aos seus filhos, como uma irmã dá aos seus irmãos. Eu quero dedicar esta intervenção a duas pessoas que foram importantíssimas na minha vida, no bom e nos maus momentos. Quero dedicar esta intervenção, não por ser hábito, não por ser usual, mas sabem que é sentido, à Teresa e à Cristina, que me aturam quase há 18 anos e que foram fantásticas ao longo de toda a minha vida. Eu acho que elas estarão ali em cima, eu não vejo bem, mas sabem que é sentido. 18 anos. Foi há 18 anos que militei na JSD e, como já perceberam, 18 anos depois, aqui estou a despedir-me da JSD. Não vou propriamente fazer um discurso original. Confesso que uma fonte de inspiração deste mesmo discurso foi uma espécie de vídeo promocional que eu gostei muito há muitos anos atrás, que já usei, aliás, uma outra vez. Como devem imaginar, eu pensei este momento durante muito, muito tempo e depois é sempre assim, quando pensamos muito nas coisas, elas acabam por correr sempre pior e serem sempre da forma mais atabalhoada possível, mas ainda assim eu despedir-me-ei da JSD da seguinte forma:
Citando Emílio Guerreiro no primeiro congresso da JSD. Jovens da JSD, peço que adequem a linguagem ao tempo, não é minha, é dele. Hein? Jovens da JSD, sejam sempre críticos. Para vocês não deve haver tabus. Dentro do respeito que me mereceis, vós mesmos devereis criticar impiedosamente tudo quanto existe. Sim, criticar sem receio que vos chamem os demolidores, porque vocês são os demolidores do mal, são os construtores de um futuro ideal. E pedindo, por favor, ao Congresso que não assumam esta intervenção como uma espécie de ato de paternalismo, aquilo que eu vos peço daqui para a frente, aquilo que é o último desejo de quem se vai embora, é que sejam efetivamente isso. Sejam sempre críticos. Sejam sempre dirigentes, sem medo dos outros, sem medo da opinião alheia, sem medo da crítica, sem medo da oposição, sem medo, mas com respeito e lealdade, quando ela é devida e é merecida ao PSD, sem medo daquilo que eu próprio possa pensar no futuro, sem medo de nada nem ninguém. Sejam sociais-democratas. Defendam sempre um Estado presente e garantístico, impulsionador das igualdades de oportunidades à partida. Oponham-se ferozmente a totalitarismos de qualquer espécie. Sejam incómodos. Exijam coerência, rigor e, muito importante, na concórdia ou na discórdia, exijam sempre lealdade aos outros. Sejam e façam amigos na JSD, porque sim, os meus melhores amigos foram feitos na JSD e grande parte daqueles que não foram na JSD, eu fiz o favor de os trazer cá para dentro. Divirtam-se a fazer política, porque também há espaço e deve haver espaço para isso. Sejam livres da política, sejam independentes, sejam acérrimos defensores daquilo que acreditam, mas não pensem que têm sempre razão. Nunca temos sempre razão. Sejam defensores das vossas causas de forma intransigente, mas não pessoalizem, por favor, demasiado as guerras, nem alimentem ódios. Acreditem numa coisa, não vale a pena. Aceitem e valorizem os elogios que vos dão, mas não caiam nunca na tentação de se deixarem embebedar por eles. Ignorem sempre as palavras más, aquelas que quase todas as manhãs, para quem é dirigente de uma estrutura partidária, nos fazem pensar durante todo o dia em 1001 formas diferentes de sair da política. Ignorem-nas e no dia em que souberem fazê-lo, digam-me como. Governem com a nossa ideologia política sempre presente, mas, por favor, não se deixem cegar por ela. Não percam o pragmatismo e pensem sempre fora da caixa. Sejam justos, mas não sejam anjinhos. Sejam humildes, mas não o sejam em demasia. E não deixem nunca, mas nunca, como uma das nossas melhores formações nos ensinou, que vos digam que são novos demais. E quando isso acontecer, porque, acreditem, se não aconteceu, vai acontecer, por favor, retribuam um elogio e riam da inveja alheia. Defendam sempre os vossos. Não se escondam atrás de ninguém. Deem a cara por eles. Mas entendam que nem sempre são sempre os nossos aqueles que têm razão. Duvidem sempre daqueles que em política vos prometem tudo e todo, sobretudo aqueles mais velhos que aqui ou ali durante o nosso percurso nos vão prometendo ascensões rápidas e meteóricas. E ao contrário, valorizem sempre aqueles que no dia-a-dia do vosso percurso, do vosso trabalho na política, dão a cara ao vosso lado sem vos pedir nada em troca. Acreditem numa coisa, são esses que amanhã, quando precisarem, estarão ao vosso lado, quer chova, quer faça sol, não são os outros que vos prometem tudo e mais alguma coisa. Sejam fugazes e assertivos e muito, mas mesmo muito cuidado com os ídolos que escolhem na política. Na maior parte das vezes a desilusão é maior do que a esperança gerada. E falo por causa própria.
Façam política sempre e sempre como se fosse a última coisa que queiram fazer na vida. Quase como se vivessem apaixonados constantemente, com aquele brilho nos olhos, aquele friozinho no estômago. Façam-no como se fosse de propósito. E no dia em que não for assim, cada um de nós, cada um de vós, pode ser efetivamente muita coisa. Pode ser um bom médico, pode ser um bom advogado, pode ser um excelente professor, pode ser um excelente investigador, pode, aliás, quiçá, ser um razoável político. Mas há uma coisa que eu vos digo, da JSD é que já não é de certeza, e isso podem registar e podem apontar. Como vos disse, despeço-me hoje da minha JSD. Não me despeço de ninguém. Estarei cá e conto convosco também no futuro, para lado a lado, continuarmos a debater aquilo que é o nosso país. Eu podia terminar esta intervenção pessoalizando-a em muitas pessoas que se cruzaram na minha vida política, e acreditem, se o fizesse, conseguia ser mais chato que os meus 2 anteriores discursos juntos. Vou falar de alguém que eu acho que, tirando a malta do meu concelho, ninguém conhece. Foi alguém que, enquanto muito jovem, me fez jurar um dia que, nos tempos difíceis, nos tempos de amargura, que eu tinha o dever, que tinha a obrigação de não desistir da política, sobretudo por causa daqueles que acreditavam em mim, e ele era o primeiro a acreditar em mim. Foi das pessoas que mais me deu na cabeça, que mais resmungou comigo, que mais me chamou à terra também, quando muitas vezes eu perdi a razão, e foi, sem dúvida, o maior responsável por eu nunca ter deixado a política, nem nunca ter deixado a JSD. Ele, infelizmente, não está connosco hoje, não é aqui, partiu, deixou-nos há muito tempo, faleceu há uns anos, mas é no Carlos Bessa que eu queria cumprimentar todos e deixar a JSD. Obrigado por tudo. JSD. Obrigado, malta.